bem, pessoal? Meu nome é Gabriel Almeida Ferreira. Nós ficamos com a disciplina Homem, Pensamento e Cultura, abordagem filosófica e antropológica. Eu sou graduado em Filosofia pela Universidade Estadual do Vale do Acaraú. Sou graduado em Letras Português pela Universidade Estadual do Piauí, especialista em Docência Superior também pela Universidade Estadual do Piauí e sou bacharelando no curso de Biblioteconomia. Na convivência, estamos com o outro e diante do outro. Assim nos educamos e pensamos sobre nós mesmos. Nos tornamos humanos através das relações que estabelecemos com os outros. Quem é o outro? O outro pode ser um grupo ou todas as coisas com as quais convivemos. Dessa forma, a convivência traz consigo 3 processos: construção, desconstrução e reconstrução. Na escola, a educação acontece pelas influências das práticas escolares sobre cada um de nós. Uma interação entre as pessoas e delas com a escola. Assim, precisamos rever nossas práticas e vivências na escola, ou seja, devemos investigar a escola, pois é nela que as pessoas se encontram e realizam diversas práticas com o intuito de educar. Na unidade 1, o devir humano, abordaremos 5 tópicos: a natureza no humano, o humano na natureza, culturas e práticas culturais, cultura e culturas, o humano no humano, cultura e educação, escola, cultura e cidadania. Unidade 1, devir humano. O que faz com que eu me chame e me sinta humano? Somos humanos porque há uma força fora de nós que nos faz assim. Os nossos pais, Deus, a natureza. Porém, essa concepção pode não corresponder à opinião dos filósofos, cientistas e antropólogos. Para eles, a humanidade é um conceito criado por nós e para significar nós mesmos e o nosso modo de vida. Partindo desse pressuposto, como podemos compreender como o conceito de humano foi construído e reconstruído? A natureza no humano. O que significa devir humano? O que o devir humano tem a ver com a identidade humana? O devir representa o que há de mais natural na natureza humana: a transformação, a mudança, o tornar-se diferente do que já se foi. Todos nós mudamos ao longo da vida. Assim é correto dizer que toda a espécie humana muda ao longo da história, assim como o próprio conceito de humano. No devir humano, a natureza se faz na humanidade e em cada um de nós. Transforma o homem na medida em que possibilita que ele também transforme aquilo que está ao seu redor. O humano na natureza, cultura e práticas culturais. A presença da natureza no homem é ao mesmo tempo a presença do homem na natureza. Em relação ao devir, é o mesmo que dizer que assim como o homem transforma a natureza, está sendo transformado o homem. Como a natureza e o homem se transformam mutuamente. O homem se transforma no mundo que ele mesmo constrói. Mundo social, cultural, histórico, eis o mundo humano. Então, para investigarmos nossa identidade, precisamos estudar a cultura, pois é esta a condição para alguém se fazer e chamar-se e sentir-se humano. E o que significa cultura? A cultura é a presença do humano na natureza, isto é, as transformações que homens e mulheres produzem na natureza e em si mesmos ao construírem um mundo humano. Temos então 3 significados de cultura. No primeiro significado, cultura é o conjunto de práticas pelas quais o homem age e transforma o que está na natureza, tornando-se corresponsável com a natureza pelo mundo e pela humanidade que constrói. O segundo significado é a forma de viver dos humanos em grupos sociais e, ao mesmo tempo, a forma de viver em grupos sociais específicos. Terceiro significado é o conjunto de conhecimentos, de valores, de crenças, de ideias e de práticas de um grupo social, ou de um povo, ou de uma época. Percebemos a partir dos 3 significados de cultura que nos tornamos o que somos ao produzirmos e adquirirmos cultura, ou seja, o devir humano é ao mesmo tempo natural e cultural. O jeito de viver humano é sociocultural e envolve 3 elementos importantes: a linguagem, o trabalho e os valores. Ao produzir cultura, o homem é produzido pela cultura como humano, constrói o mundo humano e se faz presente na natureza. O processo de autocriação humana, de produção de humanidade e da cultura é movido pela condição de viver, de pensar e de organizar a vida coletiva. Cultura e culturas. Cultura é a forma de viver dos humanos em geral. É o jeito de viver dos grupos sociais específicos. Culturas no plural é o que diferencia os homens entre si. Então, os modos diferentes de organização de grupos sociais podem tornar as pessoas desses grupos diferentes entre si, pois cultivam costumes e padrões de comportamento próprios de cada grupo.
Existem diferentes culturas? Podemos conviver com essas diferenças entre as culturas? Para compreendermos tais questões, precisamos entender dois outros conceitos, o conceito de etnocentrismo e o conceito de diversidade cultural. Etnocentrismo é a fixação de uma cultura no centro de todas as outras culturas, isto é, a supervalorização de uma cultura e a ilusão de que ela é a única cultura correta. Um exemplo de etnocentrismo é o imperialismo. Diversidade cultural são as diversas culturas específicas de grupos sociais determinados que se diferenciam na construção da humanidade. Culturas diferentes têm lógicas diferentes. Qual a importância de reconhecermos a existência de uma pluralidade de culturas? Precisamos saber lidar com a diversidade sem querer fazer com que a sua cultura ou a sua suposta cultura universal se sobreponha a todas as outras culturas. Dessa forma, podemos visualizar a escola como um espaço de diversidade, com o papel de valorizar e respeitar as culturas com e pelas quais diferentes pessoas e grupos sociais se fazem, chamam-se e sentem-se humanos. O humano no humano. Cultura e educação. As culturas se transformam em ritmos diferentes e conforme as novidades vão sendo produzidas no devir cultural. As culturas se transformam também pela recepção que as novas gerações fazem daquelas práticas sociais que lhe ensinam as gerações mais velhas. A transformação da cultura, desconstrução e reconstrução, acontece quando as pessoas participam nas práticas sociais, agindo e ao mesmo tempo prevendo a ação do outro, o que só é possível tendo em vista o conhecimento acerca dos padrões de comportamento social. Dentro da cultura, homens e mulheres atuam na transformação da cultura por meio das práticas socioculturais e nesse processo ambos se educam ao participarem de um mundo humano. Em qualquer lugar no qual haja interação entre as pessoas, acontece educação. Em qualquer ambiente de convivência, alguém educa alguém com ou sem a intenção de educar. O que é endoculturação? Endoculturação vem a ser o processo pelo qual homens e mulheres entram em uma cultura e aprendem a ser e a viver. O que é educação como endoculturação? É a forma pela qual as pessoas aprendem a conviver socialmente, compartilhando, disputando e negociando valores, crenças, saberes, normas e significados. É um acontecimento pessoal e social. É o modo como o humano transforma o humano. É pela educação que a cultura e a humanidade são transmitidas, conservadas e transformadas. Escola, cultura e cidadania. Desde o nascimento, as pessoas aprendem a viver em uma cultura que as gerações anteriores criaram. Essa transmissão cultural é a presença do humano no humano. A educação é o local onde os homens se fazem, chamam-se e sentem-se humanos e educadores na vida social. O que a escola tem a ver com a transmissão cultural? No movimento de transformação cultural, as pessoas precisam se apropriar de saberes específicos para poderem participar das práticas sociais. Embora considerado uma desigualdade social, o fato de que uns aprendem e sabem para criar e que outros aprendem e sabem para imitar e repetir os outros, essa divisão está presente na cultura e a escola também tem a ver com essa divisão. A escola foi criada para transmitir às novas gerações aqueles elementos culturais necessários à participação na vida sociocultural, conforme a divisão do trabalho, do poder e do saber. A escola educa tanto para a obediência aos costumes da comunidade e da sociedade, como também pode educar para um posicionamento crítico e autônomo em relação a esses padrões.